E aí, tranquilo, acompanhando aqui a programação da TV Câmara Guarulhos. Então, hora de mais uma edição do nosso Câmara em Pauta. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está virando febre, aliás, já é febre aqui no país, e muitas questões a tratar sobre isso. Será que veio para ficar? Será que é bolha? Será que vai sumir? Criptomoeda, já ouviu falar disso? É popularmente conhecida aqui, a Bitcoin é a mais popular, mas você pode chamar também de moeda virtual, moeda digital, que a gente tem lido muito na imprensa. Vale a pena investir nisso aí? Isso aí vai te deixar rico, milionário, nadando em dinheiro? Não sei. A gente vai conversar aqui no programa agora e vai tentar entender melhor essa história com a ajuda ilustre de dois participantes aqui. Do Rodrigo Selic, tem nome de taxa de banco, né? Selic já, educador financeiro da escola da SOP, mais conhecido como William, jogador do Palmeiras, se tirar a barba. Olá, Rodrigo, bem-vindo ao Câmara em Pauta. Obrigado por atender nosso convite. Bom, muito obrigado. Bem-vindo. Muito bem. Também com a gente aqui a Vanessa Albuquerque, que é professora da Universidade UNG e autora do livro Descobrindo a Bitcoin. Vanessa, obrigado por participar com a gente. Eu que agradeço o convite. Bom, acho que a primeira pergunta é a coisa mais básica possível, né? Porque eu fiquei me perguntando o que é uma moeda virtual, digital ou criptomoeda, porque eu estou acostumado a lidar com dinheiro, a gente está acostumado a lidar com dinheiro físico, né? Até menos em papel, a gente usa bastante cartão hoje, né? A transferência é mais um número, mas mesmo assim a gente ainda sabe que está ali se precisar, né? Se você for sacar no banco tem. Agora, Bitcoin eu não sei o que é até hoje. Quem pode me explicar de uma maneira didática o que é esse raio da Bitcoin? O Bitcoin, na verdade, ele fala que é uma moeda virtual, mas eu costumo chamar que é uma moeda digital, porque virtual é algo que você não pode pegar, né? Fica só em nuvem. Então, o digital é uma transformação de processamento de dados, de placas, onde tem cálculos matemáticos, né? Que processam essas placas e aí transformam num processamento de dados, onde esses dados são coletados como se fosse uma moeda digital. E aí essa quantidade de dados é que gera um valor de moeda. E aí a moeda, né, que é o Bitcoin, que é o mais conhecido e hoje o mais valorizada, é justamente a moeda que tem uma alta complexidade desses cálculos matemáticos para se transformar numa moeda digital. Cara, é porque é uma loucura mesmo, você vai pensar nisso, tem uma reportagem aqui, eu até pedi para a Thaís mostrar, super interessante, deixa eu ver, a edição de janeiro de 2018, excelente a reportagem que tem aqui sobre a Bitcoin, depois eu vou até pegar o nome do repórter aqui no meio, que ele escreve muito bem, e aí ele compara, né, com todo o sistema financeiro, como é feito, com o lastro do ouro, para a gente entender o efeito do que é exatamente a Bitcoin. A raridade, quantas existem no mundo, é uma quantia fixa, não é isso? Como é que funciona essa questão da quantia? É interessante Se eu quiser minerar, dizem que tem que minerar, a gente vai por passos, né? Mas dá para comprar, para investir, enfim. Mas é uma quantia fixa que existe no planeta, né? Exatamente. Até por uma questão de escassez, o programa ele previamente foi programado, ele foi projetado para ter uma quantia fixa, de forma com que essa produção ela não é constante, ela é diminuída, a capacidade de produção, na verdade, a complexidade dos cálculos, ela é aumentada ao longo do tempo, por isso a capacidade de resolução desses cálculos, resultando no resultado que é o valor, é a moeda digital, por isso ela vai diminuindo ao longo do tempo, mas ela realmente foi programada, no caso do Bitcoin, para ser produzido num total de 21 milhões de unidades, e hoje a rede ela é capaz e ela está em cima justamente para ter o controle tanto da distribuição quanto do controle de emissão, digamos assim, dessa moeda digital. É como se fosse uma casa da moeda, né? Produzindo mais ou menos moeda mesmo numa quantidade que é fixa para você ter esse lastro. Mas se eu quiser ter Bitcoin, como é que eu faço? É um investimento que vocês acham bacana? Tem um mercado que regula isso, né, em termos de valor, vale dinheiro mesmo? Hoje a gente tem algumas possibilidades de se investir, de se adquirir Bitcoin ou outras criptomoedas. Comumente e de forma mais fácil, hoje a gente tem algumas plataformas online, o que a gente chama de exchanges, que são como se fossem casas de câmbio, se assim podemos dizer, onde a gente pode converter o nosso valor, no caso aqui no Brasil, em real para ativo digital, para Bitcoin ou alguma outra criptomoeda. Essa é a maneira mais convencional de se adquirir a moeda digital.
por mais que hoje a gente sabe que supervalorizou, tem um valor muito alto, mas ela pode ser comprada numa fração de até 8 casas decimais de um Bitcoin. Então, teoricamente, é um valor bastante insignificativo, um valor bastante pequeno. Um centésimo de milionésimo, né? E bota milionésimo, isso. Um centésimo de milionésimo. Isso. Então, isso acaba facilitando e trazendo uma oportunidade de não só quem tem alto volume de dinheiro, enfim, para poder ingressar no mundo de ativos digitais. Mas dá para fazer transação comercial com Bitcoin? Comprar alguma coisa? Tá, alguns comércios eles já estão recebendo esses valores em Bitcoin. Então tem o QR Code, tem uma carteira virtual, né, onde traz o endereço com os dados e aí através da segurança você consegue autorizar esse tipo de pagamento. Não está ainda em todos os estabelecimentos, né? Existem alguns em São Paulo já que já recebem. Você já consegue até retirar ou trocar o dinheiro real por Bitcoin através das caixas eletrônicos. Então já está começando alguns processos de comércio a receber e trabalhar com o Bitcoin. Porque não é um sistema simples, né? Porque precisa ter uma validação, né? Vale como dinheiro. Que eu acho que não era muito a ideia do Satoshi, o nome dele que criou a moeda. Satoshi Nakamoto. Que é o pseudônimo, né? Que ninguém sabe se existe mesmo. Tem uma lenda em torno do nome dele que é muito legal, dá para você pesquisar mais a fundo se você quiser. A gente vai tentar até passar um pouquinho aqui. Mas não é um sistema muito simples, né? Porque ele criou para ser uma moeda livre, né? Para as pessoas poderem fazer transações sem passar pelo lastro bancário, para que as pessoas pudessem comprar qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. E no fim você precisa ter a conversão, né? Senão não se aceita como dinheiro, né? Sim. Hoje em dia, assim, apesar desses comércios, né, receberem ainda essas moedas, você ainda precisa fazer a troca. Então essas exchanges também é uma outra forma, né, essas casas de câmbios é uma forma que você tem de transferir o que você tem em carteira em Bitcoin ou em Satoshis, né, que é as últimas casas decimais, e outras moedas que tem o Ethereum, o Lite, que também são moedas que têm um valor menor que o Bitcoin, mas você consegue transformar isso realmente em dinheiro real, transferido para sua conta bancária. O texto da super interessante aqui é do Alexandre Versinassi, não sei se é assim que fala, muito bem escrito, extremamente bem escrito. E segundo ele aqui, para a gente ter uma ideia, que eu falei das transações bancárias, né, das transações comerciais, aliás, para saber se isso é viável, é possível. São 12 mil estabelecimentos no mundo que aceitam Bitcoin. Só a rede do McDonald's, por exemplo, tem mais lojas, ele faz a comparação, tem 20 mil lojas a mais, por exemplo. Então, do ponto de vista, num futuro breve e a longo prazo, vocês acham que o Bitcoin vai se firmar como moeda, como sistema financeiro? Eu entendo que nessa questão de meio de troca, na realidade ele foi idealizado para ser um meio de troca, um meio de pagamentos facilitado, como eliminando intermediários, como a gente já comentou, mas feliz ou infelizmente ele acabou perdendo por alguns aspectos essa capacidade de se tornar um meio de troca e realmente expandir como sendo um meio de troca e não como um ativo para você fazer de investimento, para diversificar a sua carteira. Justamente pela volatilidade que ele tem se encontrado, principalmente nesses últimos tempos. Talvez ninguém esperava que ele no caso do Bitcoin, valorizaria tanto quanto valorizou. Mais de 1.800%. Exato, exato. Mas também ele desvaloriza bastante. Então, para tratá-lo como um meio de troca hoje, é muito difícil. É muito difícil. Acabou tendo um valor agregado muito grande nele. Mas é claro que com cada vez se tornando cada vez mais público, tendo uma aceitação tanto por comerciantes e por investidores, tem a galera que está surfando na onda, mas também tem a galera que está fazendo o negócio de forma séria, a popularidade vai fazer com que seja uma moeda cada vez mais estável. Então eu acredito que existe uma tendência de que com essa estabilidade se torne um meio de troca mais simples, mais viável e com as características da ideologia original com a qual ele foi criado. Você pensa assim também, Vanessa? Penso também, porque tem várias outras moedas que também, né, de menor valor, que ainda estão trabalhando e têm uma capacidade muito maior. Então é como se eu tivesse uma nota de R$100 e estivesse subdividindo esses R$100 em várias categorias de moedas diferentes, que é o que a gente tem de centavos, né? Então essas diferenças é o que eu acho que vai continuar fluindo essas moedas no mercado e a aceitação também por parte de grande parte da população. E uma coisa que está em evolução é a questão dessa tecnologia,
né, que é a tecnologia blockchain. Então, muitos bancos já estão aderindo a esse sistema de segurança que foi criado para Bitcoin, também para bancos, grandes bancos. O Santander já empregou alguns sistemas de segurança baseados já nessa tecnologia. Então, eu acho que é uma tecnologia que a tendência é crescer. Então, talvez a gente tenha aí uma continuidade ou até um aperfeiçoamento, uma melhoria desse sistema de moedas. Até para a gente tentar meio deixar claro e vocês me corrijam, porque eu não entendo muito bem os termos técnicos, até para a gente explicar para quem assiste ao programa. O blockchain seria a referência da Casa da Moeda lá que a gente colocou, mais ou menos, né? Que faz a produção dessas moedinhas e aí você tem que garimpar, depois a gente vai falar da mineração delas e tal. Tem fatos muito curiosos sobre isso. Mas seria o que daria a validação para isso. E aí, como ele é um sistema de validação de transação, os bancos têm usado para fazer transferências internacionais, por exemplo, sem tanta burocracia, sem passar pelos governos, é isso? Essa é a ideia? É dar uma volta aqui na burocracia governamental? Não, na verdade, essa tecnologia, ela fala com relação à criptografia, à segurança de informação. Como a gente tem, por exemplo, o cartão de crédito, né? Se alguém roubar a senha, sua senha de segurança, seus dados. rouba e você perde o cartão e perde todos os seus ativos. Mas o Bitcoin, ele tem essa tecnologia não pela questão da não identificação do usuário, mas a questão da segurança do seu valor financeiro, seja ele em Bitcoin ou seja ele em real. Então, essa tecnologia da criptografia de dados para que não seja hackeado ou que você não seja lesado de alguma forma, é que os bancos estão implementando dentro das agências bancárias. Bacana. Então, por exemplo, agora vamos tentar simplificar tudo. O cara está assistindo aqui o Câmara em Pauta. Legal, esse negócio de Bitcoin, moeda digital, coisa bacana, né? Uma coisa sofisticada, acho que eu vou investir nisso. Dá para investir? O cara tem que comprar, o cara tem que garimpar, o que o cara pode fazer para ter essa Bitcoin? Vale mesmo hoje nesse mercado? É bolha? Vai explodir? O cara vai ficar sem nada depois? Quanto está valendo um Bitcoin? Vamos colocar essas questões para o pessoal. Legal. Acredito eu que hoje a mineração, especificamente do Bitcoin, talvez não seja algo rentável. Já foi um dia, mas hoje já não é mais rentável, principalmente aqui no Brasil pelo alto custo energético, porque é máquina rodando 24 horas e máquinas bem fortes, então talvez não valha a pena. Vale a pena ele estudar a tecnologia, estudar o mercado, estudar algumas estratégias, se ele realmente quer se inserir nessa tecnologia, e fazer a compra de ativo digital, ou Bitcoin ou qualquer um outro, para fazer as negociações, o trade, enfim, seja aqui no Brasil. Quem faz a venda e a compra disso é o quê? Corretora, casa de Você câmbio? pode utilizar a exchange, como a gente já bem comentou, mas ele consegue fazer as intermediações de compra e venda sem a necessidade de um banco ou da própria corretora em si. Talvez a corretora ela vai estar lá, a exchange vai estar lá como suporte, como plataforma para ligar um vendedor a um comprador, que é a rede P2P, peer-to-peer. Mas ele não necessariamente precisa de alguém para fazer essa tramitação, essa venda ou compra para ele. Então, seria um investimento. Exato. Né? Como se ele fizesse uma aplicação no Tesouro Direto, na taxa Selic, na caderneta de poupança, que é mais comum. O Bitcoin ou a moeda, criptomoeda, que se ele quiser outra tem, você pode pesquisar, tem outras lá, o Ether, não sei se é assim que fala, né? Tem várias, enfim, você pesquisando você acha. Então, seria um investimento que ele pode fazer para dali tirar uns juros e tirar um lucro, certo? Exato. Então, o cara, ele pode comprar e pode vender isso. Exato. Poderíamos compará-lo até mais com uma ação, onde ele faz a compra dessa ação, essa ação ela valoriza ou desvaloriza, ganha ou se perde, mas ele pode fazer o trade, day trade, enfim, ele pode fazer a negociação desse ativo por outro ativo e tirar realmente um retorno, um juro sobre isso, para ele poder se capitalizar. Hoje, dia 28 de fevereiro, que a gente está gravando o programa, quanto está valendo um Bitcoin? 10 mil e pouquinho, dólares aproximadamente, na casa de uns 35 mil. 10 mil dólares. 10 mil dólares, um Bitcoin. Mais ou menos 35 mil reais. Mais ou menos. Você pode comprar um centésimo de milionésimo desse Bitcoin, que eu acho que vai sair um pouquinho mais em conta, né? Para você poder investir. Mas, até para a gente já chamar o intervalo, daqui para frente, para vocês, a tendência é continuar subindo ou agora ele já está em queda e é furado a investir? Ele teve uma grande correção nesse começo de ano, tanto é que ele acabou 2017 voando, decolando. Aí ele teve uma grande correção agora no mês de janeiro, espera-se que agora a correção seja ao inverso, seja uma correção para voltar a subir. Mas o interessante é ressaltar que a gente está falando do estado de vida agora do Bitcoin. Existem várias outras oportunidades de negócio, não necessariamente
com o Bitcoin. Então vale muito a pena a gente estudar esse meio, essa tecnologia e as opções de criptomoedas que nós temos, porque não necessariamente dependemos da evolução do Bitcoin, mas as outras, como você bem disse, ela também. Mas é uma tendência ainda de subida? Dá para estudar esse mercado e ainda investir, sem muito medo. Falar, se eu investir aqui 35 mil hoje, amanhã eu tiro 20, lá me lasquei. Eu acho que tem que estudar, você tem que saber qual é o perfil financeiro que você está disponível para investir. Se você tem um alto volume, pode até investir numa mineração, num equipamento, mas você tem que saber que também é um investimento a longo prazo. Né? 1 ano, 2 anos, às vezes até mais, dependendo do valor do Bitcoin. Mas se você tem um receio, né, tá o valor mais reduzido agora, investe 1.000, investe 100 reais, você tem essa condição de investir valores menores para conhecer o mercado. E aí depois já vai vendendo e comprando e isso se chama educação financeira, né? Que a gente vai falar mais pra frente, eu preciso fazer aqui um intervalo até para não estourar muito. A gente falou de mineração, mas na volta eu me comprometo a pelo menos explicar o que é a tal da mineração. Não tente fazer isso em casa, que eu acho que você não vai conseguir, mas a gente vai pelo menos explicar aqui e falar do Bitcoin no poder público também, né? Tem agora estados, países que querem usar o Bitcoin para pagamento de algumas coisas ou possibilitar que os moradores, munícipes paguem alguma coisa, como aqui no caso de Guarulhos, o prefeito já meio que lançou a ideia do pessoal poder pagar impostos com Bitcoin e tal. Porém, a gente tem que saber se isso vai ter regulamentação ou não vai ter. A ideia inicial da criação era não ter, mas se não tiver, como é que isso vai virar um mercado financeiro, né, plausível? Então é isso que a gente vai discutir no próximo bloco, com apoio inclusive aqui da sonora do nosso secretário da Fazenda, o Peterson Juan. Beleza? Pausa então, a gente já volta. Maravilha, Câmara em Pauta já de volta, hoje a gente falando então sobre criptomoedas ou moedas digitais, com a presença aqui do Rodrigo Selic, que é educador financeiro da escola DSOP. Interessante a sigla, hein? Depois a gente vai falar mais pra frente, tá? E a Vanessa Albuquerque, que é autora do livro Descobrindo a Bitcoin e professora aqui da Universidade UNG. O livro dela, a gente queria um exemplar até para mostrar aqui, mas para você ter uma ideia, esgotou o livro dela. Você achou a mina de ouro do Bitcoin, na verdade, quer escrever o livro, você vai ficar rica com o livro, professora. E aí a gente só tem a capa aqui na internet para poder mostrar, se der para mostrar aqui a capa na internet, ó. Descobrindo a Bitcoin. Se você der sorte, você vai achar o livro ainda nas melhores lojas e livrarias, mas aqui a edição da professora estava esgotada. Com certeza teremos muitas mais, né, professora? Com certeza. Mas, ó, beleza, essa capinha Descobrindo a Bitcoin, então você que ainda quer entender um pouco melhor como funciona, encontre o livro dela lá, porque com certeza você vai tirar muita informação, assim como a matéria é super interessante, é muito legal também. A gente falou de mineração, né, no bloco anterior, dá pra gente explicar o que é? Se alguém quiser minerar, que o termo é similar à mineração de ouro mesmo, né? A garimpagem de ouro. Lembra lá da Serra Pelada, por exemplo, onde as pessoas iam e se matavam tanto para pegar uma montanha de terra e achar pequenas pepitas, pequenos gramas de ouro? Pois é, o ouro ele tem uma quantidade fixa no mundo também. Se eu não me engano, são 158 mil toneladas, é algo assim, né? Que é um cubo de 21 metros por 21 metros, é o que tem de ouro no mundo, não tem mais, e pela raridade é por isso que ele vale tanto. E com a Bitcoin é mais ou menos da mesma maneira, para você buscar lá as frações da Bitcoin perdidas, não é assim que funciona? Isso. Os computadores, né, de um modo geral, eles possuem a placa de vídeo, que é o que o Bitcoin, né, ele consegue processar. Então, essa placa, ele é medido em hashes, onde ele vai verificar a potência dessa placa e vai fazer esses cálculos. Esses cálculos matemáticos, que é com a rede peer-to-peer, onde todos os cálculos que estão sendo feitos no seu computador, no seu note, é enviado para a nuvem e processado com outras máquinas para que eles se unam e criem um bloco que é o Bitcoin. Então, muitas pessoas que já sabem desse processo, né, claro que o computador ele acaba minerando muito pouco. Então, você acaba criando muitos centavos em uma semana, então acaba não valendo a pena por causa do custo de energia, que é muito alto. Então, muita gente tem investido muito alto com equipamentos próprios para mineração. Então, faz investimentos de 15, de 20 mil reais aí em equipamentos para ter essa alta potência de mineração das placas
e conseguir um valor mais alto de criptomoedas, né, ou mesmo de Bitcoin. Eu li aqui que no começo, como ninguém ainda conhecia, né, então era mais tranquilo você minerar. Então você ligava o seu computador, ele ficava lá, sei lá, um dia, algumas horas funcionando e você ainda conseguia alguns bitcoins. Hoje, se você for tentar minerar isso através de um software, né, você baixa um software para minerar o Bitcoin, você levaria aproximadamente 98 anos, isso estava em 2014. Então, ou seja, para você ter uma dimensão de como isso ficou raro no mundo. E aí eu li aqui que, eu não sei se é o Japão ou a China, na própria matéria Super Interessante fala, eles têm locais com milhares de máquinas ligadas ao mesmo tempo e em tempo direto, né, diuturnamente, para poder conseguir minerar algumas. Então, realmente é uma tarefa que você não vai conseguir desempenhar na sua casa, é uma coisa muito doida. Gente, daqui a pouco eu vou chamar aqui a sonora do secretário da Fazenda de Guarulhos, o Peterson Juan, que vai explicar pra gente se Guarulhos tem a intenção de colocar Bitcoin aqui no município, né, aceitar em pagamentos de impostos, enfim. Vocês acham que deve haver uma regulamentação desse mercado? Porque hoje se discute muito, já projetos circulando pela Câmara dos Deputados, né, Senado vai passar por lá, para ver se aceita ou não também, né, na maioria dos estabelecimentos brasileiros. Vocês acham que deve ser um mercado regulamentado? Precisa dessa regulamentação para valer? Acredito que precisa sim dessa regulamentação. Quando a gente fala de regulamentação, não estamos falando que haverá o governo detendo o poder sobre a moeda, porque realmente ela é uma moeda, ela é uma moeda internacionalizada por essência, né? Todo o que acontece aqui, o que é minerado aqui dentro, tem acesso para a China, Japão, então ela tem isso como sua essência. Mas é interessante a questão da regulamentação do ponto de vista da credibilidade que isso poderia gerar propriamente para a moeda. A gente pode pegar... colocar mais em uso, né? Exatamente, porque hoje realmente você vê um cenário muito obscuro em torno de Bitcoin ainda. Vou, não vou, invisto, não invisto, tem muita gente ganhando dinheiro, mas aí você tem furadas. Então existe sim muita parte obscura ainda que precisa ser desbravada e acredito que uma regulamentação ela pode sim trazer uma luz para esse caminho. Pegar o exemplo, por exemplo, do Japão. O Japão ele regulamentou as moedas digitais, se eu não me engano, em abril do ano passado, do ano de 2017. E achávamos que foi o primeiro país mais forte, como potência financeira mais forte, e achávamos que o impacto seria negativo, porque o governo vai ficar mais de olho, vai ter uma atenção, só que o efeito foi ao contrário. Passou a se dar mais credibilidade, as pessoas falaram, não, está regulamentado, então eu posso. Então eu tenho informação mais de qualidade. O governo ele está me fornecendo isso, ou algum órgão, enfim, está me fornecendo isso. Então eu acabo tendo uma credibilidade maior. E como a valorização dos ativos digitais é sob demanda, oferta e demanda, então acabou valorizando. Então isso foi ótimo para as pessoas que queriam se inserir, seja para investir ou meio de comércio nas criptomoedas, ou seja para quem queria como realmente forma de investimento, porque passou a valorizar, porque mais pessoas passou a olhar para esse mundo de moedas digitais e mais pessoas investiram em moedas digitais, elevando o seu valor. Então a regulamentação, no caso, lá foi muito interessante. Eu acredito que o destino aqui não seja muito diferente desse. É uma coisa muito louca, mas é muito legal de você imaginar que isso pode revolucionar o mundo mesmo, principalmente na questão do blockchain que você falou, os dados intransferíveis, né? De repente a gente pode ter o passaporte colocado ali na nuvem e você vai ter acesso para onde você for sem precisar levar ele de modo físico. Qualquer viagem que você faça, o cara consegue acessar ali, lendo sua íris, por exemplo, ou sua habilitação. É um mundo meio de Jetsons, assim, né? Mas a gente espera que aconteça, porque eu acho que facilitaria muito. Você também é a favor da regulamentação, Vanessa? Nesse ponto que o Rodrigo tratou, sim. Eu acho que tem que ter essa regulamentação justamente pela questão da segurança também, né? Como no caso dessas exchanges e outras empresas que criaram dentro desse processo em nuvem para recebimento, para troca dessas criptomoedas e dá um mês, 2 meses e elas acabam fechando. Ou seja, se você acabou investindo, você perde todos os investimentos. Então, você vai recorrer a quem? Né? Qual é a empresa? Quem é o responsável para me devolver? E a gente não tem condições de correr atrás de ninguém, justamente pela falta de regulamentação. Então, algumas empresas, não só empresas, né, mas pessoas, principalmente aqui no Brasil, acabam se aproveitando desse fato da não regulamentação para poder burlar o sistema e tirar proveito das pessoas, né, o que a gente considera que é totalmente fora de um contraste aí do correto a ser feito, né, que é a regulamentação.
O que se lê também é que se usa muito Bitcoin para lavar dinheiro, que é um novo mercado para que se possa fazer coisas ilícitas, lavagem de dinheiro, desvios, compra de armas, drogas, enfim. É isso? As pessoas têm esse temor também? Tem. É mais fácil lavar dinheiro com Bitcoin? Não, fácil não é, né? Tem todo um processo que o cara tem que saber esconder muito bem o dinheiro, né? Porque, de qualquer forma, a gente falou, preciso transferir isso em moedas, em reais. Então, Bitcoin não é todo estabelecimento que recebe. Então, como que eu vou trocar? Eu preciso de dinheiro no bolso. Então, ele precisa necessariamente mandar isso para uma conta bancária. E a conta bancária, você tem imposto de renda, você tem que fazer a declaração desse investimento que você faz. É como se fosse um investimento em qualquer uma ação, por exemplo, ou na casa de tesouro, né? Em qualquer outro lugar. Bitcoin você precisa, é declarado hoje imposto de renda? Você pode declarar como investimento. Então, você declara como investimento, mesmo porque vai dar um valor excessivo e você vai ter que pagar o imposto de renda de qualquer forma. Caramba. Então, existe, né, essas controvérsias, assim, tem gente que fala que usa justamente para essas ações ilícitas, mas não necessariamente, né, é o caso de grande parte da população que quer trabalhar e trabalhar da forma correta. Você disse que pode declarar no imposto de renda, mas é obrigatória a declaração? Tem que pagar imposto sobre o que você tem de Bitcoin? Sim, tem que declarar. Então, se você ganha 20, 30 mil reais, como que você vai fazer essa declaração? Na realidade, a regrinha é bastante similar com o mercado acionário. Sim. Então, você declara como um outro bem, porque ele ainda não é considerado pelo Brasil como um ativo financeiro. E você declara pelo valor na qual você comprou. E caso você tenha um ganho de capital, que é chamado, né, comumente, superior a 35 mil reais no mês, você é tributado 15% sobre esse ganho de capital. Claro, quando você for ter um lucro superior a 35 mil reais por mês, você já vai estar muito tranquilo. Mas essa é a regra hoje, antes de regulamentação ou qualquer outra nova regra. Caramba, mas morde 15%. O governo sempre vai morder da gente, não tem jeito, né? Bom, deixa eu chamar aqui a o depoimento que o Peterson Juan deu pra gente no Conexão Câmara, falando sobre o uso ou não da Bitcoin aqui no município de Guarulhos, pra gente trazer a discussão um pouquinho pra cá. Acompanhe aí. Olá, telespectadores da Câmara em Pauta. Estou aqui para falar o meu posicionamento sobre os bitcoins. É inevitável a modernização, a tecnologia na questão econômica e financeira do mundo, mas ainda temos uma grande especulação de mercado. Alguns dizem que é uma bolha, outros dizem que, na parte que é o entendimento do próprio Ministério Público, uma forma de lavagem de dinheiro, aonde tem uma única e centralização de controle de tudo isso. Em 2009, o Bitcoin tinha o seu valor em 8 cents de dólares, e agora, no final do ano de 2017, em dezembro, o Bitcoin já atingia 19 mil e alguma coisa de dólares. Então, quer dizer, uma valorização de 25 milhões de porcentagens aí de quando iniciou o Bitcoin e quando finalizou o ano de 2017, a sua cotação. É inevitável que teremos grandes reformulações usando a tecnologia nas questões econômicas e financeiras, tanto da vida privada quanto do poder público. E essa questão ainda é de muito estudo, muita análise, até pela propositura de eventual pagamento de impostos com essa moeda, mas ainda é muito prematuro nós dizermos que tal data ou a partir de determinado período o município de Guarulhos ou o próprio governo do estado, a prefeitura de São Paulo, seja qualquer outra prefeitura, venha aceitar e tem essa possibilidade do contribuinte fazer os seus pagamentos com este título. Bom, é que disse o secretário, o Peterson Juan, obrigado por participar com a gente, secretário. Ele um pouco reticente ainda, né? Falou, não dá pra gente precisar uma data, nem se isso vai ser aplicado, mas de repente pode ser uma possibilidade, né? Para os governos também usarem, né? O que vocês pensam a respeito? Sim. Como ele disse, ainda é muito cedo para tentar
tirar algo já concreto, mas acho que o que alegra bastante o próprio mercado de criptomoedas é que está sendo considerado, está sendo conversado, está sendo levado em consideração. E é o que tem que ser, realmente. Tem muita gente indo atrás de informação de qualidade, então tem sido conversado. É muito cedo para a gente concluir qualquer coisa. O governo, os órgãos financeiros têm meio que se esquivado hoje, deixar a responsabilidade inteiramente com os detentores dos ativos digitais, mas pelo menos eles têm conversado, têm tido algumas pautas e eu acredito que a tendência é que isso realmente aconteça e que as conversas cresçam, sim. Que tal pagar o IPTU com Bitcoin, Vanessa? Aí é uma boa, né? Eu acho que assim como os comércios, né, vão recebendo aos poucos, né, eu acho que o IPTU, o IPVA, os pagamentos de uma forma geral, talvez essa aceitação vai ser bem mais expandida, né, para todos os comércios, os sistemas de pagamento, até pela questão da tecnologia que é a segurança. Então, às vezes você faz um pagamento na lotérica e demora 3, 4, 5 dias para cair, dependendo do banco, e com o Bitcoin não, né? Questão de, às vezes, 10 minutos, 5 minutos já caiu lá o pagamento, então você já fica mais seguro, sabe que já foi pago e que não está devendo mais nada. Então, o sistema, tanto para quem está pagando e para quem está recebendo, é muito mais rápido, né, dele ter esse ativo guardado aí, pago, e a questão também da credibilidade. Vai dando mais credibilidade também às pessoas a comprarem, investirem, mesmo um certo receio inicial, como é o normal, né, o do mercado, e aprendendo e a conhecendo, eu acho que a tendência é essa mesmo. Agora, independentemente das criptomoedas se firmarem ou não, a tecnologia desenvolvida pelo blockchain acho que é o que veio para permanecer, né? Que é o que valida mesmo, Sim. que é o que mantém a integridade dos seus dados, que pode jogar um documento seu na nuvem para consulta aqui, em qualquer país, sem precisar de burocracia. Acho que essa é a tecnologia que vai pegar, né? Sim, para mim, assim, o que permanece, que eu acho, acredito que vai continuar avançando, é a questão da tecnologia. Essa tecnologia toda envolvida mesmo em cálculos matemáticos, em processamento, né? Nós já estamos na era digital, então tudo a gente está usando o computador, celular, tudo são feitos através dessa era digital. Então, por que não reutilizar essa tecnologia que hoje os bancos, acredito, os bancos não só nacionais e internacionais, estão de uma forma de estudo para transferir isso de uma forma que seja ativa no cotidiano do ser humano. Então, a tecnologia é algo que eu acho que é uma coisa que não morre, né? Ela só tem a crescer e melhorar dentro do nosso convívio, dentro da nossa vida digital aí. E a aceitação, uma coisa muito doida. E a aceitação, acredito eu, mais difícil é da própria tecnologia, muito mais do que de um sistema de pagamentos, porque existem alguns especialistas que dizem, né, o Bitcoin e as criptomoedas vão fazer com o sistema financeiro, tecnológico, o que a internet fez com as comunicações. Pode acontecer, como não pode acontecer, mas há 20, 30 anos atrás, ninguém ia falar que o e-mail ia ser o que o e-mail... Por mais que hoje o e-mail já até passado, mas que o e-mail ia fazer aquilo, né? Então, é a questão da adoção da tecnologia, que ainda está muito recente, em estágio muito embrionário ainda, mas que é tendência, a tecnologia, né? Não tem como tirar isso, a agilidade, a rapidez, às vezes menos custo, não tem como isso estar fora do ambiente tecnológico, financeiro, das pessoas, enfim, comércio. Você sabe, quando eu estava na faculdade de jornalismo, os professores diziam que havia a convergência das mídias, né? Não, daqui a pouco vai ser tudo no celular. Eu achava aquilo uma groselha, falando, nunca que isso vai acontecer, vou pagar conta no celular, não vou, vai assistir TV no celular, não vai convergir nada. Não só convergiu, como ultrapassou, né? Sim. Ultrapassou a convergência. Então, realmente, a gente não pode subestimar a tecnologia, porque os avanços são bem grandes. Mais uma pausa aqui, então, no nosso Câmara em Pauta. Na volta, a gente vai falar um pouco de educação financeira também, porque, afinal de contas, se você está querendo investir aí em criptomoedas, fazer outros investimentos, você tem que se educar financeiramente e educar financeiramente seus filhos, né, para serem cidadãos conscientes aí do que fazer com o dinheiro. Então, já que temos aqui um professor da escola da SOP de Educação Financeira, nada mais justo do que a gente falar um pouquinho desse tema no próximo bloco. Combinado? Pausa e já voltamos.
Legal, Câmara em Pauta de volta, hoje falando então sobre criptomoedas ou moedas digitais, recebendo aqui o Rodrigo Selic, que é educador financeiro da Escola da SOP, e a Vanessa Albuquerque, que é autora do livro Descobrindo a Bitcoin e professora da Universidade UNG. Vanessa, quem quiser encontrar o seu livro, procura onde? Eu falei aqui que o pessoal pode achar na livraria, mas eu não sei, é verdade? Não, Onde procura? o livro físico já está esgotado, né? Se procurar talvez o e-book, encontre os livros. Mas não vamos ter mais uma edição e-book. impressa aí para a galera, não? Existe uma previsão, a gente está conversando ainda para fazer uma nova edição, mas ainda não tem uma data definida, né? Porque está avançando, né? Muitas novidades, muitas novas moedas, né? Que a gente chama das altcoins, são essas criptomoedas. Então existe muito texto, muita coisa ainda para ser trabalhado em cima, então a gente ainda está sem um prazo, sem uma data definida, mas já está sendo produzido já. Bom, qualquer coisa procurem a Vanessa, fiquem no pé dela, porque ela é responsável pelo livro, então vocês fiquem no pé dela, mas acho bacana, a leitura deve ser muito legal, gostaria de ler, vou ver se eu encontro a versão online, se não encontrar, quando tiver uma nova edição impressa, com certeza vou querer. Falar um pouquinho então de educação financeira e planejamento, agora parece que vai ser uma disciplina obrigatória nas escolas, né? Deixa eu ver, que foi aprovado o BNCC, aliás, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e entre elas está aí a parte de educação financeira, já foi homologada pelo ministro da Educação, José Mendonça Filho, em dezembro do ano passado, para que esse ano já possa fazer parte aí do currículo. Qual a importância de se educar financeiramente uma criança? Porque está previsto lá para o ensino infantil e fundamental, né, por enquanto. Qual a importância de se educar financeiramente uma criança, Rodrigo? Existe uma quebra, talvez, de paradigma, porque a gente hoje atrela educação financeira e a sua capacidade financeira à quantidade de dinheiro que você tem no banco. Se eu tenho dinheiro, eu invisto, quando na verdade é o contrário. Eu vou ter dinheiro, se eu guardar, se eu ser educado financeiramente. Então, a educação financeira vai muito além da calculadora, da Selic, da taxa de juros, está muito mais ligado com hábitos. E, infelizmente, é pouco conversado desde o começo, desde dentro de casa, com a criança. Na verdade, a gente conversa com a criança dentro de casa, mas começa o assunto, não, ó, isso aqui não é para você, esse é o papai e a mamãe aqui que vai resolver. Assim, quando, na verdade, é legal a criança ela já ter esse envolvimento desde pequeno dentro de casa. Claro, ela não vai se manifestar, vai tomar decisões, porque ela não tem essa capacidade ainda, mas é muito legal ela estar interagindo nisso. Primeiro, para ela sonhar junto, ela entender que o dinheiro ele é bom, é bom ter dinheiro, o dinheiro ele pode realizar sonhos, pode realizar projetos, e ela está participando desse projeto desde do começo da conversa com os pais, de gastar menos do que ganha, de fazer um planejamento para uma viagem, de fazer um planejamento de maneira geral financeiro. Então é muito importante, logo de começo, os pais ter essa responsabilidade de gerar hábitos financeiramente viáveis para a criança, e a gente sabe que hoje isso é bastante dificultoso, não é muito comum dentro das casas. E agora vai ter... Hoje não está sendo comum nem a educação tradicional, né? Que a maioria dos pais tem delegado às escolas, porque responsabilidade, tem filho, né? trabalha e deixa o filho para a escola criar e formar como cidadão, o que está completamente errado no meu entendimento. Exatamente. Passa a responsabilidade da educação para a escola, quando a escola ela aperfeiçoa em conhecimento, né, a criança. Então, realmente está meio invertido algumas coisas. Mas isso é muito interessante, essa proposta que está em andamento, porque... Embora precisa se caminhar junto com os pais, em estar dentro de casa conversando sobre isso, a escola realmente ensinar a gastar menos do que ganha, de maneira bem didática, ensinar o aluno o que pode ser feito com dinheiro, de que investimento é algo que você vai ter um valor maior no futuro, enfim, coisas desse tipo, mas didaticamente falando, para que realmente a cultura e essa educação financeira de forma didática seja realmente inserida na cabeça das crianças, para que elas entendam que não é o imediatismo. Hoje o imediatismo toma conta, estou com o meu salário, recebi, gasto, mas não é assim. Tem que pensar pelo menos um pouquinho no amanhã. Então eu acho um projeto sensacional, esperamos que tenha realmente um apoio e uma aceitação, não só por parte do governo, enfim, mas das casas, das famílias, um envolvimento realmente geral, porque isso acaba tendo muito impacto para frente, até se a gente for levar em consideração, por exemplo, separação de casais. Hoje o maior índice é por conta de finanças, é por falta de transparência muitas vezes. Então a falta de hábito financeiro
pode acarretar nos problemas, infelizmente, ruins no futuro, né? E é bem legal, essa disciplina entraria na parte de matemática, evidentemente, né, onde dá para você trabalhar também com números e ciências da natureza, que é muito comum hoje. E você é educador aqui na DSOP, que é uma escola, isso é uma sigla, né, DSOP? Isso. Como é que é essa sigla aqui? A sigla é de diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. A DSOP é uma das escolas de educação e formação de educadores financeiros mais relevantes hoje no Brasil, e Reinaldo Domingos, que é o idealizador e hoje o presidente da DSOP e, consequentemente, da ABFIN, que é a Associação Brasileira de Educadores Financeiros, entendeu e passou para a gente, eu acho sensacional, a metodologia DSOP, onde você faz um diagnóstico do seu eu financeiro, entende como está a sua vida financeira, uma fotografia do estado financeiro, você estipula seus sonhos, porque poupar sem sonhar não faz sentido, você precisa poupar com algum objetivo, porque é até um estímulo a mais, Tem que precisar de uma meta, né? Exato. Você faz um orçamento priorizando os seus sonhos, porque hoje não, eu guardo dinheiro se sobrar. E a ideia é que não seja assim, porque senão nunca vai sobrar. E o P de poupar. Então, realmente, para tudo isso fazer sentido, realmente precisa ter estratégias de poupar para depois sim investir e, quem sabe, investir até em criptomoedas. É bem legal, acho que a galera já mostrou aqui um pouco do site, né? Você pode entrar aqui, tem vários cursos mesmo, bem bacana. Acho que todo mundo deveria se educar financeiramente, né? Não, espero que com o projeto comece de pequenino, que você torce pepino, que diz o ditado, né? Mas acho que muitos adultos precisam se educar, né, professor? Né? Precisa. O pessoal, ainda mais nessas crises econômicas que teve, né, do ano passado para cá, eu acho que muita gente acabou se complicando no cartão de crédito, em empréstimos. Então, a reeducação alimentar, ela é contínua, né? Não é só na parte da infância, mas a gente está sempre em constante educação, que a questão financeira está presente na nossa vida a vida inteira, né? Não tem como a gente fugir. Tudo precisa pagar e tudo precisa receber, não tem como. Tá presente demais. Tá Agora, presente. nada do que a gente falou no programa até agora foi importante, acredite. A melhor pergunta é a do final, porque com certeza é a curiosidade que o público tem. Vocês têm bitcoins? Vocês têm bitcoins? Sim, algumas bitcoins e algumas altcoins. Felizmente, também, né, eu tenho uma responsável por uma startup onde a gente está trazendo essa informação das criptomoedas de forma mais clara, mais confiável e também trazendo uma possibilidade de investimento para o público de maneira geral. Então, a gente tem sim e espera que se multiplique, na verdade. Como é que está a carteirinha de bitcoin sua aí, professor? Ela tá trabalhando. Mas você tem também? Tenho. Até quando eu iniciei, né, para escrever o livro, eu acabei fazendo ganhando, né, comecei do zero, fui um investimento assim, a partir de nada do bolso. E aí eu falei, eu quero conhecer, Você porque não precisava tinha, testar isso para escrever, queria testar. Né, claro. Então, muito do que eu ganhei logo no início foi justamente para fazer esses testes de nuvem, de processamento, fora e dentro também do Brasil, né? Então, muitos investimentos foram perdidos justamente por causa dessas casas, dessas empresas que não são muito idôneas, né? Então, acabaram sumindo. Então, esse processo todo de trabalho que continua, para mim, continua permanente. Então, muito do que eu acabo recebendo, até hoje eu nunca investi, né? Tenho a mineração, mas também eu acabo investindo para realmente ter mais informação, conhecer mais as máquinas, os processamentos, não como uma forma assim muito... Desde quando vocês conhecem os bitcoins? Porque a moda é agora, né? Mas com certeza isso é um processo que vem de um bom tempo atrás. Desde quando vocês tomaram contato com isso? E pensaram assim, poxa, Bitcoin, que coisa, vou pesquisar mais sobre, vou entrar nesse meio. Olha, eu tive conhecimento logo em 2008, no começo de 2009. E aí eu acreditei que fosse uma das moedas... Estamos falando de 10 anos quase, né? Uma das moedas que eu falei, vai começar e vai morrer logo. Não fiz os investimentos iniciais. Falei, vamos esperar ver como funciona. E aí, a partir daí, eu fui procurando informações, só que a gente não achava essas informações. E quando você acha alguma coisa, era sempre estrangeiro. Então, você sempre perde alguma informação, não tem a tecnologia, não tem as ferramentas que tem aqui lá fora. Então, foi uma busca de informações. E aí, a partir de 2015 para 2016,
que eu comecei a trabalhar mesmo, fazendo testes de mineração com pendrive, com hardwares menores, né, vendo processamento, vendo equipamento. Então, mais ou menos de 2015 para cá que eu tenho trabalhado mais com o Bitcoin. Bitcoin e as altcoins, né? Que hoje E você, em dia... Rodrigo, desde quando você tomou conhecimento de Bitcoin? Isso me deixa Ou você triste. foi modinha e foi agora? Isso me deixa Foi triste. modinha, né? Não foi modinha. Foi um pouco antes da modinha. Mas eu queria ter 2008, 2015. Meu Deus do céu, quem dera. Mas não, foi no começo do ano passado, não faz muito tempo. Na verdade, antes disso já ouvia falar, mas não dava muita credibilidade, porque eu sempre gostei do financeiro, investimentos. Então sabia que existia, mas não dava muita credibilidade. Passei a dar a partir do começo do ano passado e eu me arrependo. Me arrependo de não conhecer antes. Mas faz parte, não dá para adivinhar. Eu vou já pedir as considerações finais de vocês, mas antes eu queria ler isso aqui, porque é muito legal. É uma historinha bem pequenininha aqui, da reportagem da Super Interessante, falando do Satoshi. Ele escreve Satoshi o Fantasma, é o título. Olha só, tentem entender a importância disso. Ninguém sabe se é uma pessoa, se é um conjunto de programadores, se é um pseudônimo, porque essa pessoa não aparece. Então, olha só. A subida do Bitcoin tornou Satoshi Nakamoto, tido como uma pessoa aqui, né, pelo menos para o repórter, criador da moeda e dono de uma conta com 980 mil Bitcoins, uma das 40 pessoas mais ricas do mundo. Só tem um detalhe, ninguém jamais viu Satoshi. Mesmo os programadores que o ajudavam a desenvolver o Bitcoin nunca o viram. Toda a colaboração foi remota, via fóruns e e-mails. Parece uma coisa de lenda, né, de filme. E Satoshi desapareceu. Em 2010, mandou uma mensagem de despedida para os outros desenvolvedores, dizendo que estava saindo do Bitcoin para começar outro projeto. Até agora, 7 anos depois, nenhum sinal de vida. E a conta segue inativa, com quase 20 bilhões de dólares parados pela cotação de dezembro do ano passado. Depois dessa, só me resta encerrar o programa. Consideração final, Rodrigo. Obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Muito obrigado. Não, pode fazer uma consideração final, tranquilo. Se quiser dar algum recado, isso, para a gente poder terminar. Não. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui. É muito gostoso falar dessa tecnologia. Eu tenho me apaixonado cada dia mais. Mas, realmente, a gente precisa ficar ligado, precisa ficar de olho. Existe, sim, muita gente querendo fazer sacanagem, algumas empresas querendo fazer sacanagem. Então, o recado acho que vá atrás de informações que sejam coerentes, que sejam confiáveis, de pessoas que mostram as caras, porque gente escondida realmente tem bastante. Não deixe de ficar ligado nas informações, porque informação nunca é demais. Na verdade, acredito que a gente está na era de informação, então talvez quanto mais informação você tiver, melhor e mais bem sucedido provavelmente você vai ser. Então acho que esse é o meu recado. Valeu, obrigado mesmo. Professora, muito obrigado também pela presença. Eu que agradeço o convite. E um recado também a todo mundo que pretende investir em bitcoins, em altcoins, tomar muito cuidado com essas empresas. Se tem receio, investe aos pouquinhos, né? Tem muitos vídeos circulando sobre mineração, também tomar cuidado. Não é fácil, não é ligar a máquina e deixar ali. Falamos né? Tem aqui, né? todo um trabalho, tem todo um processo para isso também. Então, tem gente que vende carros, né? Vende as coisas do dia a dia para poder investir e não é tão simples assim, como todo mundo fala em vídeo. E a gente acaba dando credibilidade, né, a esses comentários. Então, a tecnologia ela é fundamental, né, para o nosso dia e para o futuro também. Porém, o investimento em Bitcoin ainda deve ser considerado, deve ser buscado mais informações, justamente para fazer um investimento mais consciente. Muito obrigado, professora. O que eu acho engraçado é que assim, nós temos vários exemplos de vida, de situações em que o dinheiro promete vir fácil, né? E as pessoas ficam deslumbradas com o dinheiro fácil que podem ganhar, achando que vão se tornar ricas, milionárias ali da noite para o dia. Gente, isso não acontece. Se acontecer, é com pouquíssimas pessoas. A melhor coisa que você tem a fazer ainda é conservar o seu emprego, manter o seu trabalho, o seu sustento, a sua renda. E claro, aí se você conseguir investir um pouquinho, diversificar, tem um lucrinho aqui, um lucrinho ali, mas não adianta essa ganância de querer ser milionário da noite para o dia, que isso não acontece. Infelizmente. Seria bom se pudesse acontecer com todo mundo, né? Mas não acontece. Muito obrigado por ter acompanhado o Câmara em Pauta de hoje, sobre Bitcoin, sobre criptomoedas. Espero que você tenha curtido. Nos vemos aqui numa próxima, certo? Na TV Câmara Guarulhos, no canal da Cidadania. Obrigado e...